Oi, pessoal, boa tarde. Então, estamos aqui para mais um Café com a Lu. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante complexo, eu diria, que é o uso ou o abuso da internet. O quanto a gente deve, às vezes, se desconectar para conectar. E isso é uma coisa que eu vou falar várias vezes, né? Da importância da gente, às vezes, saber usar a internet. É importante, às vezes, a gente se desconectar para conectar. Então, por que eu escolhi esse tema? Porque... Oi, Stephanie. Esse é um assunto muito polêmico, porque muitas pessoas, elas... são defensoras, tu fala com a gurizada, a nova geração. O que acontece? Nós, os pais, nós somos imigrantes digitais. A gente veio para essa vida digital até por uma obrigação. A gurizada, que nem os meus filhos, são nativos digitais. Eles já nasceram nisso. E a gente vê as crianças cada vez mais, com mais facilidade de lidar. Tem um vídeo muito lindinho, há muito tempo atrás eu vi na internet, não sei agora se tá rolando, que era uma menininha, pequenininha, devia ter uns 8, 10 meses, e alguém davam para ela uma revista. E vocês já devem ter visto, e ela pegava a revista e mexia como se fosse um tablet, né? Esse é o exemplo clássico do quão nativo eles estão. E a gente costuma dizer que a internet para eles já é... A internet não, o celular ou o que quer que seja, o celular, o tablet, o computador, principalmente o celular, já faz parte da vida deles, do corpo deles, né? Tanto que tu tirar um celular de um adolescente, desculpa, é como tu tirar a mão dele. Né? Tu tira um pedaço do corpo deles. Então, eles ficam muito revoltados, porque realmente, gente, aquilo realmente é uma abstinência. Aquilo é uma parte do corpo deles. Então, falar de internet, falar de redes sociais, falar de eletrônico é complicado, porque às vezes as pessoas acham que a gente é contra. Não é ser contra, né? Eu comentei outro dia que saiu uma pesquisa sobre que as crianças brasileiras são crianças estressadas, né? Só que é uma pesquisa que já foi feita há 5 anos atrás, então hoje eu vou ver até como é que anda isso. E um dos motivos é que a criança não brinca mais. E por que a nossa criança não brinca mais? Porque hoje ela só fica a maioria das crianças fica no eletrônico. E eletrônico não é brinquedo, tá? Eletrônico não é brinquedo. No final do ano, quando um pai decide dar de presente para um filho um celular, ou um tablet, ou o que quer que seja, gente, isso não é brinquedo, tá? Se a criança tá em cima do celular, como agora, nesse período de quarentena, ela não tá brincando, ela está fazendo uso do eletrônico. Ela pode estar estimulando outras coisas, mas ela não está brincando. E essa pesquisa, sim, é nova, saiu agora em outubro do ano passado, que nós, brasileiros, somos o povo mais ansioso do mundo. E um dos motivos, não só este... Mas um dos motivos, eu tô girando aqui, pessoal, a câmera por causa do reflexo do meu óculos. Um dos motivos é que a gente fica muito nas redes sociais. O Brasil é um dos países que mais usa redes sociais, tá? Uns anos atrás, quando nós já falávamos em WhatsApp aqui, eu lembro que a gente viajou... E no final da viagem a gente encontrou umas pessoas muito legais e disse, vamos trocar o número do WhatsApp. Aí eles nos olharam, o WhatsApp? Porque pra gente aquilo já era muito corrido. Então nós usamos, isso sim já é comprovado. O Brasil é um dos maiores usuários
de redes sociais. E isso nos acelera muito, por isso que isso nos agrava na ansiedade. E vou fazer uma pergunta para vocês, queridos, por favor, perguntem, né? Eu começo a falar. A televisão, quando eu era pequena, e muitos dos que estão assistindo vão lembrar, não muitos, porque a maioria aqui é todo mundo mais jovem que eu. A televisão, quando ela foi criada, ela tinha um objetivo, que era reunir as pessoas. Esse era o objetivo da TV, para que as pessoas se reunissem, e era o que acontecia. Na minha casa, meu pai tinha comprado uma Telefunken, que era a TV da época, do momento, e a TV era preto e branco, para quem não sabe, só tinha TV preto e branco, e só tinham 3 canais maravilhosos. Paula Amadinha, já vou responder a pergunta. Só tinham 3 canais, e você sabe como é que a gente fazia a TV ficar colorida? A gente botava um papel celofane na frente. Nossa, isso aí era uma emoção. E a melhor coisa para consertar uma televisão, quando fazia chiado, era o bombril. A gente botava um bombril na antena para funcionar. Quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Mas a TV foi usada para isso. Hoje, o que acontece? Cada um tem a sua TV no seu quarto. Então, a televisão perdeu a sua função. E o eletrônico, o computador, ele foi criado com uma função muito parecida com a televisão. O objetivo do computador ser criado é para que a gente tivesse mais tempo livre, mais lazer. Então, os primeiros computadores foram feitos para isso, para a gente poder ter mais tempo, relaxar, ter mais convívio familiar. E foi um tiro no pé, porque a gente acabou nos acelerando, tendo menos tempo e correndo atrás da máquina. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter, porque o objetivo é mas a gente acaba fazendo mau uso dele. Então, já começando com a pergunta da Paula, a Paula querida fez a pergunta assim, Paula, minha colega, qual seria o tempo ideal para o adolescente ficar no celular? Então, a Organização Mundial da Saúde, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles lançaram mais ou menos uma tabela, tá, para o uso da internet, principalmente da internet, tá? Então, eu vou ler, eu tenho uma cola aqui, ó, pessoal, só para eu não falar errado, mas é isso aqui, ó. A Organização Mundial da Saúde recomenda não usar a internet no primeiro ano de vida, tá? Pais, quem tem criança até 0 aninhos, ou primeiro aninho, não deveriam ter contato ainda com a rede social. Bah, mas isso, eu já ouvi mais, mas isso é muito radical, meu Deus, eu adoro ver a galinha pintadinha, ver os brinquedos, enfim, tem o do tubarão, tem vários. Gente, até 1 aninho, a Organização Mundial da Saúde recomenda 0. Até os 2 aninhos, tá? É o uso moderado. O ideal, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, seria 0 até os 2 anos. Mas eles dão uma flexibilizada. Então, de 1 a 2 aninhos, seria meia hora por dia. Já tá de bom tamanho, extrapolando, tá? De 2 a 5 anos, 2 a 5 aninhos, 1 hora por dia. De 6 a 19 anos, de 6 a 18 adolescentes, seriam apenas 2 horas por dia. Este é o uso que deveria ser feito pela internet. Se vocês forem atrás, pesquisar sobre o Bill Gates, o Bill Gates deixava os filhos dele, isso há uns anos atrás, eu vi uma entrevista, uma reportagem dele, mais de 5 anos atrás, ele não deixava os filhos passar de meia hora o uso da internet. E o cara é o Bill Gates. Então, existe um limite. E mais, a Organização Mundial da Saúde recomenda que dos 0 aos 10 anos
não se use nenhum eletrônico no quarto. Ah, que difícil, né, gurias? Guris. Que difícil, de 0 a 10 aninhos, não usar no quarto. E hoje, o que a gente faz com a gurizada? Eles têm, eu vejo meus filhos aqui com tudo que a gente luta. Aqui na minha casa, a gente tem, e eu não tenho vergonha de dizer isso, a gente tem 2 aparelhos de TV para 5 pessoas. Um na sala e um na cozinha. Os quartos a gente evita. Só que o que acontece nos quartos? Eles têm o bendito do visor do computador. Então, mesmo assim, já fica muito difícil limitar a internet para eles. É complicado limitar isso, mas é necessário, tá? É muito necessário. Esses tempos eu também vi, tudo isso que eu falo para vocês não é achômetro, tá, pessoal? É tudo pesquisa. A televisão, a gente tem muita TV no quarto. A televisão, quando a gente desliga ela, vocês veem que fica aquela tela branca, aqueles raios, que eu não vou saber dizer o nome, se alguém puder me ajudar, eu agradeço. Aquilo é extremamente nocivo para a nossa saúde, aquilo atrapalha o nosso sono. Eu conheço muita gente que me diz assim, que precisa dormir com a TV ligada. Gente, não é um sono de qualidade. No dia seguinte, tu vai estar acabado. Então, nós estamos falando dessas questões que são orgânicas, químicas. E tem uma pergunta aqui, uma colocação da Andréia, que ela coloca bem legal, que celular é muito viciante. Às vezes se quer largar e não consegue. Sim, Andréia. Então, deixa eu colocar para vocês. O celular, principalmente os jogos, o Face. Gente, eu não tô falando mal. Isso tudo são informações que a gente precisa dominar para poder saber administrar. Eles foram feitos para viciar. E eles viciam. Eles liberam algumas substâncias do nosso organismo, endorfinas, que nos dão uma falsa sensação de bem-estar. E onde é que eles, por exemplo, muitas das redes sociais, os joguinhos, tá? Por que aquilo a gente não consegue parar? Porque aquilo dispara no nosso cérebro, que é o que acontece com as séries hoje. Aquilo é um buraco sem fundo. O nosso cérebro, ele é programado para as coisas terem início, meio e fim. E estes jogos, ou mesmo as redes sociais, se vocês entrarem lá no Face, tu tem assunto ali para um mês inteiro, tu não sair daquilo ali. Um mês inteiro é exagero, mas se tu quiser ficar 3, 4 horas, tu fica. Aquilo libera em nós uma necessidade de ver o final. Onde é que aquilo vai acabar? E aquilo nunca acaba. E isso foi feito propositalmente, né? Os joguinhos sempre têm um nível. A gurizada ou a gente mesmo. Tu quer sempre para um nível mais. E aquilo vicia. Quimicamente, ele interfere no organismo. É muito semelhante a uma droga, sim. Por isso que hoje nós temos os dependentes virtuais ou dependentes digitais, tá? Existe um vício. E eu vou dizer para vocês que aqui em casa eu vou falar, não tenho vergonha de falar. Eu tenho meu marido, ontem até nós estávamos numa reunião de família e todo mundo conversando e ele não percebe, ele não se dá conta, ele estava aqui. E aí eu dei uma olhadinha para ele e disse, desliga. Aí ele me olhou brabo, tipo assim, como assim? Pra quê? E a pessoa não se dá conta. Né? E a Sandra tá dizendo aqui, ó, o celular a gente pega às 2h05 e depois quando tu vê já são 15 horas. Sim, olha aqui, ó. A gente acaba, pessoal, se viciando nisso. E é real, tá? Por isso que a gente fica assustado quando eu vi esses números da Organização Mundial da Saúde, eu disse, meu Deus, meus filhos ficam um monte. Meus filhos ficam também. E é difícil tirar eles, viu? E independe da idade.
Porque eu tenho meu filho de 13 e o meu filho de 23, vou dizer para vocês que tá ali, parelho. Então, raio ultravioleta, isso, Tef, a Stephanie tá me dizendo aqui, querida, muito obrigada. Que são os raios ultravioletas, enfim, que fazem mal à saúde. Sim, hoje nós já temos alguns problemas de visão, mas onde é que eu queria chegar? Nós temos todo esse lado da parte química, peguei a cola aqui pra gente ver, toda essa parte química que a gente precisa saber que isso é real e interfere. Internet é tudo de bom, senão a gente não podia estar aqui conversando, né, pessoal? A gente não ia poder estar trocando ideia. Essa época de coronavírus, que bom que existem as redes sociais, a gente pode conversar, a gente pode se trocar ideias, se confidenciar. As próprias terapias, hoje a gente faz muita terapia online, então isso tudo é maravilhoso. Mas quem precisa dar o limite somos nós. E se nós adultos não soubermos fazer o uso adequado da internet, ninguém vai conseguir. E tem um vídeo muito legal, que eu já vou deixar aqui a dica para vocês. O nome do vídeo é bem esse, alguns já viram. Desconecte para conectar. É um vídeo muito lindo, que está na internet, que fala isso, assim. A gente tá tão perto de quem tá longe e tá tão longe de quem tá perto, né? Às vezes, as próprias crianças dizem que os pais, não peguei aqui toda a mensagem da Paula. A Sandra diz que é viciante. Ai, Sandra, fico bem bom, mas isso é um vício bom, tá? Isso é só adrenalina na veia. É parte de nós pais darmos o exemplo. Isso, Paula. Eu tava brincando do meu marido, é que a gente brinca que ele aqui em casa, ele é meio viciado em internet. Internet não, em celular. Ele é viciado em celular. Ai, caiu minha folha. E aí a gente brinca, gurizada mesmo, diz pra ele, pai, vamos lá, pai. Eu fico feliz porque aí não sou eu, ele não briga comigo. E a gente não se dá conta. Hoje de manhã eu tava atendendo um casal. É muito interessante quando a gente conversa com os casais, porque tu fala com a mulher, ela se queixa que ele não sai do celular. Aí tu vai falar com ele, ele se queixa que ela não sai do celular. E se vocês forem olhar, isso é uma queixa muito comum hoje. Todo mundo se queixa que ninguém sai do celular. Isso é um hábito. Isso é um hábito que a gente tem que se puxar. Sem falar do perigo que eles correm por causa de tudo que vem na internet, né? Sim, a Stephanie tá trazendo um assunto bem importante, que são as coisas complicadas, tá? Ó, a Jaque agradeceu, desconecte para conectar. Obrigada, Jaque, colocou o vídeo aqui. Sim, as coisas perigosas. Existem já, eu não tenho aqui na minha casa, mas eu sei que existem travas de segurança, tá? Tem coisas que as crianças já têm limite. Mas é complicado, pessoal. Eu vou dizer para vocês, há uns anos atrás, eu tava com a minha filha, Ana Carolina, e nós fomos olhar joguinhos de bonecas. Eu coloquei lá, joguinhos de bonecas. Veio um monte de coisa de boneca. Boneca inflável, bonequinha sugerindo fazer algum programa. Olha, veio um absurdo. E a palavra era simples, boneca. Mas é bem importante, ó. As gurias estão dizendo que os filhos chamam a atenção dos pais. Show de bola! E isso é muito bom, pessoal, porque eu vejo que essa geração, por mais viciados que eles sejam, os nativos digitais, como eu disse, que é essa gurizada que já nasceu, porque eles também estão se dando conta do abuso que a gente tem, tá? Então, é bacana isso, mas a gente também tem que se tocar. Mas eu queria fazer um comentário também de algumas questões emocionais que envolvem o uso das redes sociais, porque isso é uma vitrine, né? Então, existe uma regra para usar rede social, internet, celular, computador, televisão? Não existe. Olha aqui, ó. Vocês me dão licença aqui, ó. Vocês já perceberam que esse rapaz, eu acho que nós vamos ter que fazer uma live sobre os animais de estimação das pessoas. E por que que eles ficam, gurias, quem tem filhos? Por que que eles ficam com as mamães?
né? Porque quando esse moço veio para casa, vou contar brevemente, esse rapaz aqui, todo mundo queria ele. Por quê? Ele era um filhotinho, abandonado, pobrezinho. E aí ele veio parar aqui em casa. Todo mundo quis o bicho, mas agora ninguém cuida, né? Vocês veem que ele tá aqui nas minhas pernas. Mas enfim, voltando. Sim, nós temos que ter disciplina. Então, não existe regra, existe bom senso. E existe uma trilogia que eu gosto muito, que é tecnologia, mais autodisciplina e mais autocontrole. Não é problema, a tecnologia não é o problema. O problema é a falta de autocontrole e a falta da disciplina. Tá? E aí que eu ia chegar no grau de exposição. Então, nós temos um problema hoje que é os nudes, né? Os nude selfies. E a quantidade de pessoas que se expõem muito na internet. A gente tem que tomar alguns cuidados. Essa semana mesmo eu conversava com a minha filha, porque ela tinha uma foto lindíssima que ela tirou nas férias, de biquíni, num mar maravilhoso. Tava linda a foto, mas não é foto para ir para rede social, amadinha. Entende? Pela lei, a criança... Vamos chutar aí, guris. Pessoal, quem tá assistindo? Pela lei, com que idade um jovem pode ter um celular? A partir de que idade, legalmente, ele deveria receber um celular? Que idade vocês acham? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Quantos anos vocês acham? Porque assim, ó, aquela foto, atenção a todos que postam foto, tá? Principalmente mulheres, meninas. Foto de cima aqui, ó, que as pessoas gostam de bater. Isso aqui, se pegar o colo, essa parte aqui, mostrando esta parte aqui dos seios, isso é considerada foto pornográfica. Isso não sou eu que estou dizendo, tá? É a legislação. Então é que a gente não sabe essas coisas. E legalmente a gente não sabe, as pessoas acham que com 5 aninhos, a Sandra está dizendo 18 anos. Nem tanto, vou dar uma cola. Não, nem tanto. Menos, pode ser até menos. 12, 13, 18, 21, 16. 16 já pode votar? Sim, se 16 pode votar, a idade ideal, pessoal, é 14 anos. Por quê? Legalmente, até 14 anos é considerado um menor incapaz. Acima de 14, ele é menor, mas não é considerado incapaz. Então, vocês imaginem, as crianças deveriam estar recebendo celular aos 14 anos. Eles já têm celular aos 5, 6, aos 10 eles já estão nas redes sociais, então é outro passo. Então, por que isso? Isso é importante até, nossa, uns 14 anos. 14 anos, pessoal, inclusive questão de estupro, tá? Hoje em dia, houve uma situação na cidade, não sei se vocês lembram, de um professor que acabou ficando com uma aluna, e esta aluna tinha 14 anos, e foi um horror na cidade, tinham gravações de vídeo. O que aconteceu com ele? Ele foi considerado abuso de menor, enfim. Não, por quê? Porque essa menina já tinha 14 anos. Olhem só. Estupro hoje, ou violência, enfim, de menor, pedofilia, não estupro, desculpa. Pedofilia é considerada abaixo de 14 anos, tá? Eu acho pouco. Acho que deveria ser mais. Mas, enfim, é só para vocês saberem o que funciona na lei, tá? Só para vocês entenderem a lei, por que é aos 14 anos. Foi só uma curiosidade. Vamos adiante. Então, por que eu tô falando essas questões de idade? Porque a gente desconhece isso. E aí tem os tais dos nude selfies. A gurizada acaba postando muito as suas fotos, e eu tava falando da minha filha outro dia, porque na cabeça deles, postar uma foto de biquíni não é problema nenhum, né? O que tem de problema bater uma foto de biquíni na praia, veraneando com a família?
Eles não veem esse problema. Outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já fui em várias escolas falar com eles sobre os tais dos nude selfies. Existe uma banalização, né, em cima do que as redes sociais podem divulgar. Alguém falou ali antes, eu não vou voltar agora, mas alguém falou sobre um exibicionismo. Sim, tem gente que coloca tudo na internet. Pessoal, isto é, na verdade, uma necessidade de aprovação, sim. Eu não preciso postar tudo na internet. Tem pessoas que é muito fácil tu saber o que está acontecendo com ela. Ela vai postar coisas de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite. Tu vai saber onde ela tá, com quem ela tá, o que tá comendo, o que tá fazendo. Esse grau de exposição é muito mais uma necessidade de mostrar, é uma carência. Isto é uma carência muito grande. Então, por que as pessoas fazem isso? Tem uma necessidade, a gente chama assim, ó, uma necessidade de pertencimento. O que é a necessidade de pertencimento? Todos nós temos a necessidade de pertencer a algum grupo, a alguma coisa, tá? Eu só vou me independizar, eu só vou conseguir romper se eu pertencer a algum grupo, a alguma coisa. E a internet, às vezes, me dá uma falsa sensação de pertencimento. O que é essa falsa sensação de pertencimento? É eu precisar ter alguém que goste de mim. É eu precisar ter alguém que pegue, que me dê carinho, que me dê acolhida. Por que é uma falsa sensação? E de ser aceito. Isso, Paulo. E de ser aceito. É uma falsa sensação porque aquilo não é real. Aquilo não é verdade. Até pode ser. Então, a gente às vezes mede, por isso que hoje em dia, graças a Deus, os aplicativos já estão limitando um pouco as visualizações de quantos seguidores tem, quantos seguidores não tem, porque isso começava a gerar uma necessidade das pessoas mediam a autoestima delas pela quantidade de seguidores. Gente, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso medir a minha autoestima pela quantidade de pessoas que me visualizam, né? Eu não posso ter essa necessidade porque não é o veículo certo. Aí entra aquilo que muita gente diz, eu tenho muitos amigos virtuais. Gente, amigo virtual é alguém para trocar ideia, para conversar, mas não é amigo. Porque amigo, tu precisa ter algo a mais, que é o vínculo, que é a empatia. Tu pode estar fazendo tu pode estar tendo uma intimidade com essa pessoa, mas isso não significa que tu tenha um vínculo verdadeiro. Muito cuidado. A Sandra está dizendo que a filha dela é muito tranquila, mas ela é cobrada pelo grupo para postar. Sim, existe exatamente isso, Sandra. O grupo cobra, eles se cobram, né? Eles se cobram muito. Ah, tu nem postou nada. Ou tu nem postou, tu nem me marcou, então já tem que postar e tem que marcar. Paula, aquele aplicativo TikTok também é um perigo, além de ser um lixo. Olha, Paula, eu vou te dizer que tem vários aplicativos, né, que são uma porcaria. Tem muita coisa, a gente tem que selecionar muito. Nós estamos falando aqui com vocês, eu mesma tenho que selecionar muito o que eu falo para vocês, porque a gente está passando informação. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Tu ter uma rede social, tu falar numa rede social, tu te expor na rede social, isso pode ser uma arma, né? Pode ser uma arma. E a gente sabe quanta gente se ralando na vida. Por exemplo, o Marau, lembrem, Marau? Por uma bobagem. Aquilo certamente foi feito, não acredito que o rapaz tenha feito para ralar com as duas. Provavelmente ele fez um momento de exibicionismo.
Tenho quase certeza que foi muito mais uma questão mais exibicionista e de autoafirmação do que nem ele imaginava o que ia dar. A Andrea coloca uma outra coisa legal aqui, ó. Se consegue saber do humor da pessoa só vendo o status do WhatsApp por esse. Desculpa, Andrea. Se conseguir saber do humor da pessoa só vendo status. Ah, sim. Ai, boa esse gancho que tu me deu, tá, Andrea? Obrigada pelo gancho. Quando se termina um relacionamento, pelo amor de Deus, não fiquem vasculhando o perfil, o status da outra criatura. Esse já foi. As pessoas ficam vasculhando para saber se tá bem, se tá mal, se não tá legal, se já tá saindo com outro, se não tá saindo com outro. Gente, o que a internet mostra nem sempre é verdade. E eu vou falar para vocês de coração. Eu trabalho com famílias, eu trabalho com pessoas, com casais. E às vezes, normalmente o que eu vejo lá postado na internet nem sempre bate com a realidade. A gente que sabe o que acontece nas quatro paredes, aquilo lá às vezes é só fake. Então a gente a gente tem que cuidar muito para não usar isso contra a gente. Porque às vezes as pessoas elas começam a entrar numa competição virtual que não é saudável. Né? Até, pessoal, eu não abri isso, mas se alguém discorda de mim, por favor, tá? Eu também faço questão que vocês digam, ó, Lu, não concordo, não é assim. Né? Então, existe uma competição, uma necessidade de mostrar. Nós, seres humanos, temos uma necessidade muito grande de sermos desejados, tá? Isso é do ser humano. Todo mundo gosta. A gente gosta de um elogio, às vezes a gente não sabe lidar com ele, mas a gente gosta. Então, a gente gosta de sentir que gostam da gente, que admiram a gente. Todo mundo gosta disso, tá? Não vamos nos mentir. Eu também gosto. Ninguém gosta da crítica. Às vezes alguém diz, ai, Lu, achei que aquilo não ficou tão bom. Legal? Também gosto, mas prefiro que me diga, aquilo foi bom. É normal, é natural da vida. Como lidar com isso? Então, as pessoas acabam querendo mostrar sempre mais, e aquilo fica um buraco sem fundo. A gente tem que cuidar para que a rede social não vire uma revista Caras virtual. Sabe a revista Caras? Ai, é só aquela gente linda, castelos, casais lindos. Esses tempos eu vi na revista Caras, na capa, tava assim, fulano e fulana estão casados há 1 ano, no paraíso, na lua de mel. Eu disse, ai, Jesus, não pode. O que acontece? Ou não vai durar, porque 1 ano só em lua de mel. Alguém aqui, por favor, conseguiu ficar 1 ano só em lua de mel? Não tem. Tem a parte ruim. Mas, o que acontece? A gente tem que cuidar... Lembra as armadilhas da mente que eu falei outro dia, com os gatilhos? Porque, às vezes, eu começo a colocar na internet... Eu começo a olhar a internet e vejo só gente feliz. E a minha vida tá uma droga. E aí eu vejo aquela gente feliz. E aí eu começo a achar que a minha vida é um horror. Gente, isso pode ser armadilha. Olha que as gurias estão botando, ó. Na rede social tudo é lindo, cheio de amor. Sim, a Tef botou aqui, ó. Sim, às vezes o casal recém separou e tá feliz demais na rede social. Gente, aqui cabe uma dica. Não é receita de bolo, mas é uma boa dica pra gente carregar pra vida da gente sempre. É o equilíbrio, é o bom senso, é o caminho do meio. Se eu tô feliz, eu não preciso ficar mostrando, provando para as pessoas que eu tô feliz. Se eu estou segura, eu não preciso ficar provando para as pessoas que eu tô segura. Porque se eu sentir a necessidade de provar ou de mostrar, é porque eu ainda não tô assim.
E aí entra aquela máxima que eu já falei aqui, eu vou repetir. Por trás de toda onipotência existe um sentimento de impotência. A onipotência, eu me achar o máximo, ou eu querer mostrar que eu sou o máximo, é camuflagem de um sentimento lá dentro de inferioridade e de impotência. Porque a pessoa que realmente está sentindo aquilo não precisa provar nada para ninguém. É difícil fazer isso, mas é necessário. Entende? Então, eu posso ficar mostrando as coisas? Posso, mas isso não quer dizer que eu tenha que ser demais. Entendeu? Ah, e achei um amor, a Jaque tá botando aqui, ó, que a Ivete Sangalo fez uma live de pijama com bolinha, né, gurias? Pessoal, guris, quem viu aquilo? Achei o máximo o pijama de bolinhas dela. As lojas vão estar vendendo um monte. A Jaque tá sugerindo que eu faça uma live de pijama. Posso, mas não tem problema nenhum com isso, né, pessoal? Uma vez, eu vou contar uma situação para vocês que aconteceu comigo, rapidinho. Eu tava vestida simples, né, camisetinha, eu acho que eu tava com uma bermudinha, chinelo, eu acho que eu já contei essa história. E aí eu ia no shopping fazer alguma coisa, e alguém disse pra mim, alguém não, eu lembro a pessoa, mas eu não posso falar, tá? A pessoa disse assim pra mim, tu vai no shopping assim, com essa roupa? Aí eu pensei, eu digo, pá, mas eu nem sabia que tinha roupa pra ir pro shopping. Gente, se eu tiver que ir pro shopping de chinelo, eu vou. Porque se a outra pessoa vai me julgar por causa do meu chinelo, ou vai me atender mal, ou vai me tratar mal por aquilo, é ela que não merece a minha consideração. Entende? Eu sou eu, independente da roupa. Claro que é bom a gente se vestir, se arrumar. Hoje de manhã ainda eu conversava com as minhas colegas no Pilates, que as pessoas colocam, que a gente tá sentindo falta de se arrumar, né? A gente tá sentindo falta. Minha filha, semana passada, brincou que o auge da semana dela foi ir na casa do meu irmão, porque o meu sobrinho fez 6 aninhos e ela passou rímel nos olhos. A gente tá precisando, é bom, mas também, se eu não tiver com essa roupa, a roupa não faz a pessoa. Exatamente, Ana. Isso aí, ó, a Cassi já me viu bem simples lá na Estela. Isso aí, Cassi. Gente, é maravilhoso a gente tem roupa e penteado para ir no Zafari. Deus o livre, gurias. A gente tem que estar bem a gente, né? Eu gosto de me arrumar, eu amo um salto, adoro uma plataforma, mas às vezes eu vou estar de chinelo e pego e vou sair onde eu tiver que ir. Porque, pessoal, a gente não precisa provar para as pessoas o que a gente realmente é. E é isso, ó, ontem nós falamos em família, a Stephanie lembrou bem, a Stephanie é minha prima. A gente está adorando ficar vestida, ficar em casa. Eu, por exemplo, agora, vou confessar para vocês, não tô de pijama, que nem a Ivete Sangalo, mas eu vou mostrar para vocês, já que a curiosidade da Jaque é muita, eu tô bem bonitinha da cintura para cima, né? Da cintura para baixo, eu tô de leg e nos pés eu estou com um chinelinho de pano. Olha que show! Bem quentinho, porque eu tava com os pés gelados. E tudo bem, porque nós somos pessoas. Isso, nós somos pessoas. Ai, Cássio, que bom que você tá de pijama. Uma hora dessas, pessoal, vou prometer aqui publicamente, faço a live de pijaminha assim, não é problema nenhum, tá? E eu não tenho vergonha de dizer que eu sou uma pessoa muito sexy para dormir, coitado do meu marido. Eu adoro, no inverno, eu durmo com pijaminha bem grosso, meinha, uma meia bem grossa, de preferência presa para o pijama não subir. Queridos, para resumir, a gente acabou se desviando do assunto. Alguém mais tem alguma pergunta? Deixa eu ver se a gente só... Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos usar a internet a nosso favor, vamos usar as redes sociais.
Hoje de tarde mesmo, ó, a gente está podendo conversar aqui, eu vou fazer os atendimentos online, tudo de bom, maravilhoso. Mas bom senso, sempre. Bom senso, equilíbrio e ponderação. E vamos ajudar essa galerinha que tá vindo nisso também, tá? Então, essas coisas que a Organização Mundial da Saúde mandou não é bobagem, tá? É realidade, são fatos, eles comprovam cientificamente. Então, só vamos cuidar. E assistam esse vídeo, Desconecte para Conectar. É muito lindo. Tá bom, pessoal? Queridos, foi um prazer. Amanhã a gente tá aqui de novo no Café com a Lu, às 1h30 da tarde, tá? E a gente vai falar amanhã sobre uma questão bem importante, que é a superproteção. E não só superproteção de pais em relação aos filhos, mas de muitos filhos adultos em relação aos seus pais. Tá? Então amanhã nós vamos falar de superproteção generalizada, e não só superproteção no sentido de família, às vezes no sentido de trazer para mim toda a responsabilidade como se eu tivesse que proteger o mundo de tudo. Tá bom, queridos? Me acompanhem, pessoal. Vou pedir para vocês, se inscrevam no canal do YouTube, tá? Lu Farina Foquesato, Luciane Farina Foquesato, tá lá. Por favor, se inscrevam. E esse material tá indo todo pro YouTube, tá bom? Um beijo!